Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pet Clinic e hoje eu estou com o Reinaldo, médico veterinário e dermatologista, e ele veio contar um pouquinho da rotina dele pra gente. Reinaldo, fala um pouquinho pra gente do seu currículo, de como que você chegou até aqui, da sua trajetória. Eu comecei minha faculdade em 2005, eu fiz a Unesp de Jaboticabal, né? E durante a faculdade eu tinha uma ideia de iniciar com parte de genética, parte de comportamento, só que eu fui fazendo estágios durante a faculdade. E aí, no terceiro ano de faculdade, se não me engano, eu fui fazer estágio no hospital veterinário de lá na parte de enfermagem. E aí eu fiquei inserido nessa parte de hospital, de condutas e áreas e tudo mais, e ali eu me encaixei, ali que eu quis. E aí, dentro disso, eu comecei a focar minha faculdade nessa parte de clínica de pequenos animais, que era a Mais ou parte que eu menos em gostava. que período assim você fez isso? Você Se eu não me lembra? engano, eu estava no quinto para sexto período, que no sexto começava realmente a disciplina de clínica de pequenos, mas eu lembro que eu já tinha feito estágio antes lá, então, se eu não me engano, foi no quinto período isso. É bem da transição mesmo, acho que eu também escolhi mais ou menos nesse ponto. Eu fui conhecendo um pouco da parte de genética, eu achei legal, eu acho super legal, adoro reprodução, mas eu não quis seguir essa área. Eu queria genética, só que eu descobri que na faculdade o estudo de genética era só em vegetais e bactérias. Então, que minha iniciação científica foi com bactérias de queijo, coisa totalmente fora. Mas é o que me inseriu na parte científica de qualquer forma. Mas aí, como eu não queria essa parte genética tão longe da clínica, aí eu segui na clínica, que foi aquela paixão que me chamou a atenção mesmo. Eu gostava de melhoramento genético mesmo na parte bovina, né? Pensando na parte de criação, tudo isso eu achava bem legal. Mas depois eu fui vendo a rotina, né? E eu justamente acho que o que você falou fica mais preso a um laboratório, alguma coisa assim mais indoor, né? E eu queria também estar no atendimento, queria estar de frente. Eu acho que isso que me trouxe também para a clínica. Um pouco mais voltado para a cirurgia, mas eu ainda gosto da clínica. As pessoas, normalmente os estudantes, em média, a maioria, eles acabam entrando em veterinária por gostar dos animais ou por querer cuidar dos animais. Claro que durante a faculdade abre o leque, ainda bem abre o leque da nossa cabeça. Mas eu não entrei com esse foco, mas acabei indo com esse foco de clínica de pequenos. E o pessoal me pergunta muitas vezes por que eu escolhi isso. E as respostas até boba ou simples, basicamente porque eu queria ajudar aqueles que não conseguiam falar. Eu olhava aquele animal, cão, gato, seja lá, eu segui cão e gato, mas qualquer outro animal, e eles não falam, eles não explicam o que eles têm, onde que está a dor, a gente tem uma ideia. E eu gostava de olhar para eles e tentar descobrir o que era. E aí na conversa, no exame físico e tudo mais, fechar mesmo, sem exame nenhum às vezes, mas fechar o diagnóstico ali. Então eu sempre falo isso, eu gosto até hoje de clínica de pequenos porque eu gosto de ajudar aqueles que não conseguem falar. Eu quero dar o melhor para eles o máximo possível. É bem bonito, né? Eu também acho lindo isso, eu gosto muito também, tenho para os animais essa rotina de atendimento e a gente vê que eles sofrem, né, em muitas coisas e às vezes os tutores não percebem com tanta facilidade as necessidades dele e a gente por conhecer mais, por estar mais perto, conseguir observar alguns comportamentos, a gente identifica algumas alterações precoces, né? Então eu também acho isso muito importante. Eu amo o que eu faço, eu amo veterinário, eu acho ela uma das profissões mais lindas. Nunca quis fazer medicina, isso eu nunca tive vontade de fazer, mas sempre quis fazer veterinária, eu sempre quis cuidar. Não é só, eu não tinha vontade de ser médica de gente, isso não, mas do cuidar dos animais sempre também foi um ponto que eu tinha, assim, que eu acho que todo mundo tem um pouco disso que vai para a clínica, né? De sentir esse sentimento Essa parte sentimento da pessoa, né? Aquele parte de carinho, de dar bem ao próximo. Se eu tenho, por que eu não posso doar? Então, a gente meio que acaba fazendo isso na veterinária. Com certeza, e por isso que a gente sofre tanto com perdas, algumas coisas. Por mais que seja um paciente não ligado a gente se envolve, é uma vida. Então a gente se envolve com o cliente, cria amizades com o cliente, cria amizades com o paciente, com o animal. Quantas vezes eles entram no consultório correndo e pulando o colo e lambe a gente. Então a gente tem um contato de amizade mesmo com eles. E a perda deles, ou vendo eles sofrerem, claro, impacta muito pra gente na nossa vida. Com certeza. E aí, ao longo desse tempo, você depois escolheu fazer a residência?
Como eu fazia estágio lá no hospital veterinário, eu acompanhava muitos residentes, né? Os professores atendiam poucos, eles ficavam mais pela parte de trás auxiliando, né, nos conhecimentos. Então, acompanhei muitos residentes, a rotina deles e vendo aquilo de várias áreas, que lá em Jabuticabal, o hospital veterinário tinha várias áreas, não era focado só em clínica e cirurgia. Então, eu acompanhava vários, conversava com pós-graduandos de mestrado, doutorado e residentes principalmente. Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. É conhecimento, é atendimento, e eu via o que eles falavam, que eu não sabia nada no terceiro, quarto, nem quinto ano sabia muita coisa, e eles já contando a fisiologia inteira, a fisiopatogenia, vendo uma célula e falando, por causa dessa célula é essa doença. Eu achava isso maravilhoso, essa parte de investigação, de um detalhezinho te levar a um pensamento gigantesco. Nossa, isso eu achava maravilhoso. Você usar um sinal clínico do animal passando mal, piscar o olho, uma secreção, não querer comer, e aí você indo atrás disso, palpando, vendo o exame físico, você chegava numa gama de possibilidades, ou chegava num detalhe tão pouco, chegava numa doença tão complexa. Eu achava isso maravilhoso. Aí foi o que eu fui atrás por causa disso, na residência. Aí eu falei, não, é a residência que eu quero. E você acha que a residência é essencial? Você julga assim, para quem quer ir? Eu, em particular, eu defendo demais a residência. Hoje tem vários tipos de residência, aprimoramento, trainee, seja lá o que for. Né? Alguns são multifatoriais, né? Mexem em várias áreas, outros mais focados. Eu gosto, porque foi o que eu fiz, de focado, clínica de pequenos animais, foi o que eu fiz, né? Não foi cirurgia nem nada. E eu defendo muito porque na residência, a regra, né, da residência é você vai ter um atendimento clínico prático alto, com um auxílio de professores, de pessoas com mais experiência, além da parte teórica. Então a residência você vai estudar muito, vai ter muita gente para te auxiliar e você vai atender bastante. E no espaço de tempo de 2 anos, que era pelo menos a residência que eu fiz, você ganhava uma carga de conhecimento muito alta num espaço de tempo muito curto. Eu brincava que eu saí da faculdade com um conhecimento X, que eu já achava bastante. Da residência, eu saí com 300% a mais desse conhecimento. Em 5 anos me deu em 2 anos me deu uns 300% a mais de conhecimento. Eu defendo muito por causa disso. O que eu sou hoje, ou pelo menos o meu raciocínio clínico de ir atrás das informações, a residência me deu isso. Não que não consiga em outros lugares, mas ter pessoas com mais conhecimento ao meu lado para me assessorar, isso me adicionou muito para não falar, eu acho, eu fiz, eu escutei. Não. Alguém me contou por experiência dele, com estudos dele de anos, para fazer isso. Eu tinha professores de 20, 30 anos formado, né? Então, quanto de carga de conhecimento ganhava nisso? E aí foi a área que eu fui. E amadurecimento também, né? Porque quando a gente está na faculdade, a gente está numa fase, quando a gente se forma, a gente vai para outra. Eu acho que a residência traz um pouco disso, porque você sai do mundo universitário, entra para o mundo realmente de formação. Então, acho que a sua maturidade, até para absorver conhecimento e tudo. Eu optei por fazer pós-graduação, mas eu acho também, eu concordo hoje com você, é porque a residência tem um certo tempo, por isso que eu acabei não fazendo pós-formação, mas eu acho que é importante. Hoje eu falo com as pessoas, justamente por conta que você falou, desse respaldo e do conhecimento que você vai agregando por conta de rotina mesmo, né? Sim, Os hospitais, eles trazem muito isso da rotina. Eu falo que assim, eu tive uma facilidade de agregar conhecimento pela residência. Em vez de eu ler 200 livros, 400 congressos, eu tinha tudo ali no mesmo lugar, em 30, 40 pessoas diferentes. Mas isso não quer dizer que em outros lugares você não consiga isso. Uma pós-graduação, uma clínica. O ponto além de você mesmo estudar sozinho, que isso vai ser o principal da sua vida, mas você tem pessoas para você resguardar você, pessoas para te assessorar, para tirar dúvidas, porque livros, artigos ensinam. Mas alguém que pegou, que te falou, vê esse detalhezinho, palpa aqui, você pegou isso não tem como. Livros te ensina as 10 sintomas que tem, mas aquela pessoa fala, tá vendo só esse justifica a doença. No geral é importante buscar conhecimento, né? A nossa área, ela sempre pede em busca de conhecimento. Sempre vai em busca de atualização e tudo, porque sempre está mudando algumas coisas. A residência que hoje eu vejo é uma forma mais fácil, né? Assim, um caminho que eu diria mais fácil. Não que ele seja fácil, tá, gente? Mas é um caminho que a longo prazo vai ser mais fácil.
A gente sabe que tem dificuldade das provas, a gente sabe que tem dificuldade de limitações de vagas, tem a questão também de tempo, de dinheiro, porque é um custo que você trabalha muito, mas não recebe tanto. Então, tem todos esses poréns, com certeza, quando a gente vai analisar se a gente vai fazer uma residência ou pós-graduação. Só que hoje, se a gente vai indicar e você tem condições de fazer uma residência, eu acharia o melhor caminho, é o que eu indicaria hoje também. E aí tem a diferença hoje mais, que se você quer residência é um aprimoramento. Residência é um título que você vai receber que você pode utilizar para ser professor, mestrado, doutorado. O aprimoramento não chega a ser um título utilizável no currículo, mas ele te dá o mesmo conhecimento e abre portas para clínicas, hospitais, se é a parte de atendimento mesmo que você quer. E aí a pós-graduação mais detalhada, específica para uma área, só tem a crescer mesmo. E você já pensava na parte acadêmica quando você... Já, isso daí também, só para ser uma história mais curta, eu não lembro porquê, mas lá na faculdade ele tem um cursinho que chama cursinho ativo, que é um cursinho público para as pessoas da comunidade e tudo mais. E eu não lembro porque eu quis dar aula nesse cursinho. E na época eu fui, me candidatei, e aí eu consegui vaga, né, para professor de biologia, que eu dava aula de citologia e genética, e depois eu fui coordenador do cursinho por 3 anos e tudo mais. E ali no cursinho eu vi o quanto que eu gostava de dar aula. Como passar meu conhecimento era bom. Ou seja, eu já fui para a residência sabendo que eu queria um mestrado, e claro, ainda um doutorado, e eu já sabia nisso que eu queria dar aula. Hoje tem algumas pessoas que falam que residência serve para você dar aula, porque você vai ter contato com estagiários, com os alunos, passar informação. Eu já não vejo tanto assim. Claro que te facilita muito, porque toda hora que o estagiário você tem que explicar o que está acontecendo. Mas eu não acho obrigatório fazer um mestrado ter uma residência, são coisas diferentes. Agora, se você quer dar aula, claro que aí, dependendo da área, a residência ajuda bastante nisso. Então foi por isso que eu já sabia que eu queria área acadêmica antes da residência. Eu já tinha programado tudo que eu queria fazer para mim. Você queria fazer os dois, né? Não deixar o atendimento, né, a rotina, e também ensinar o que você tinha para passar para frente. Eu gostava de passar meu conhecimento, claro que eu sabia que com o tempo ia ganhar, mas o que eu queria primeiro saindo da faculdade era ganhar o conhecimento prático e estudos. E aí então eu coloquei primeiro residência de qualquer forma, depois da residência eu vou para o mestrado. E pelo menos lá na faculdade a ideia sempre era essa, né? O mestrado está vinculado com a residência quando você cria um certo mestrado. E lá como é muito pesquisa, então durante a residência os professores também incentivavam muito a gente pesquisar, congressos, tudo, para a pessoa fazer mestrado. Tanto que às vezes eles ficavam chateados quando o residente não virava mestrando. Mas porque lá era muito focado na pesquisa mesmo. E assim, hoje na sua rotina, né, você está dando aula, e o que você vê assim, de dificuldade mais dos alunos? O que você sente isso hoje da veterinária? Hoje, assim, hoje a gente tem vários fatores que são muitas pessoas estudando, muitas pessoas se formando, muitas pessoas querendo informação às vezes rápida e completa. E o que eu sempre falei para os meus alunos foi: a faculdade ela tem o serviço, ou o intuito de te mostrar aquilo que existe, o que você pode trabalhar, os conhecimentos iniciais. O aprofundamento ou o completo, isso vai de cada um. Não tem, pelo menos hoje, não tem como a faculdade te passar tudo que você talvez gostaria de saber. Por causa de tempo, não é porque não tem esse conhecimento, é por causa de tempo. Mas eu sempre falava primeiro nos meus alunos, primeira coisa, eu sei que vocês querem muito aqui, que é clínica de pequenos e quer a fundo. Mas se vocês querem a fundo, vai atrás de curso e tudo mais. Eu só tenho tempo para passar o básico, ou pelo menos mostrar para vocês o inicial. Só que nesse inicial eu tentava ser aquele chamar a atenção, não basicamente, a doença tal. Não, eu gostava de falar, tá vendo isso, tá vendo aquilo, esse caso aqui. Eu tentava mostrar interesse por aquele paciente, por aquele sinal clínico, então eu tentava ser mais divertido. Mas hoje os alunos eles querem as coisas muito mais rápidas ainda, também pela rotina de Instagram, Facebook e tudo mais, né? A gente quer tudo muito rápido, então às vezes eles não queriam assim, não demora explicando a doença, já vai direto para o tratamento. E não dá, né? Ensinar conhecimento, ensinar por que começou, por que acontece, aonde chega, para depois a gente ir no diagnóstico e tratamento. Então é um caminho longo, às vezes é chato, mas hoje como clínico principalmente eu dou muito valor às disciplinas dos primeiros anos. O que eu saí da faculdade meio que nem ligava para fisiologia, que era chata, hoje eu sei fisiologia, mas tanto eu amo fisiologia. Fisiologia para mim explica tudo que eu preciso saber. Então é isso que eu tento inserir nos meus alunos, inserir o gosto por todo o conhecimento, não somente
guarda a informação e atende, mas por que que aquilo aconteceu? Isso que eu acho divertido e isso que faz as pessoas serem diferentes. É muito fácil alguém pegar um sinal clínico e tratar, do que uma pessoa pegar um sinal clínico, tentar entender por que aquele sinal clínico está ali e por que esse tratamento vai funcionar. Isso faz a pessoa ser diferente no mercado e no atendimento. Enquanto uma fica direto numa doença, o outro sabe o porquê e até pensa em coisas diferentes do que os outros pensavam. Acho que aí gera até uma discussão, né? Então você consegue discutir casos, você consegue entender, você consegue ter dúvidas. Se você só sabe o tratamento, é uma coisa de decorar. Se alguma coisinha sai da curva, né? Sai do que acontece, então você não tem o discernimento ali para também conseguir mudar, porque você não entende o porquê que aquilo aconteceu, aonde você pode alterar, o que você pode alterar naquele tratamento. Por isso não tem como ser receita de bolo, acho que a medicina nunca é assim. Todo mundo você vai ver, tem vários tipos de tratamento, muitas doenças não possuem um tratamento único, acho que é mais uma linha de medicina. Eu sempre falo aqui que a medicina não tem um caminho único e certo, são algumas tentativas, né? Então tem profissionais que optam por uma linha de pensamento, tem outros profissionais que vão optar por outra linha de pensamento. Certo ou errado não tem ninguém, é mais uma questão de ter uma opinião, né? De ter também a experiência. Isso conta muito, porque se você tem experiência com aquele tipo de tratamento e você vê resultado, às vezes você não vê necessidade de mudar, né? Faz bem para o animal e tudo. Se a gente não vê que realmente é algo melhor, né? Se é na nossa rotina e a gente faz aquilo e aquilo dá certo e não tem um dado prejudicial, ou não tem um tratamento que a gente julga que é mais rápido ou não, a gente acaba sempre mantendo, né, um tipo de tratamento. Por isso que às vezes você vai com um professor e ele te ensina uma coisa, o outro professor vai te ensinar outra. Não que os dois estejam... É que eles têm pensamentos e visões diferentes e experiências durante a rotina clínica diferente, né? Eu falo assim, que muita gente fala, nossa, tem cara de tal doença. Eu não gosto desse termo. Eu falo, se tem cara, tem animais que não deveriam às vezes estar tão bem como tá. Não fica nisso de cara, porque a gente fica muito, é sempre igual, né? Sempre, por exemplo, doença do carrapato, é sempre uma doença de pele boba. E aí eu gosto muito de usar de exemplo uma doença, não, claro, indo muito a fundo nela, o hipoadrenocorticismo, uma doença não é tão rara, mas basicamente ele dá vômito com alterações renais e uma anemia leve às vezes, e a pessoa fala, nossa, é só um doente renal, vamos fazer soro, vamos fazer fluido. Aí faz o animal ficar maravilhoso, nossa, é doente renal. Não, é porque na fisiopatogenia do hipoadreno, a fluido auxilia muito, repõe alguns eletrólitos. E aí fica lá só tratando com fluido e com protetor gástrico, o animal piora, vai falar, nossa, é a doença renal. Não, não é. Vamos pensar um pouquinho mais fundo, vamos um pouquinho mais detalhado. Por que o vômito? Por que ele melhora? Por que mudou os sinais laboratoriais? E é isso que faz a gente ter a diferença. Eu brinco muitas vezes com os alunos que basicamente pegou aquilo, resolve. E os alunos já vêm hoje com muita carga de informação. Eu vim do estágio e tal. Eu falo, e se não for? Quais as outras possibilidades que a gente tem? Então eu sempre falo, eu tenho 10 doenças diferenciais. Parece uma só, mas eu penso em 10. O que eu vou fazer para descartar essas 9? Porque fazer exames para confirmar uma, às vezes é fácil. Agora, quais exames eu preciso fazer para descartar 9? Tanto que em todas as palestras que eu dou e tudo mais eu falo, clinicar é descartar doenças, não é confirmar. Porque muitas vezes exames confirmatórios acabam pegando 2, 3, 4 doenças ao mesmo tempo. Agora, descartar, você só vai ficar com uma no final. E essa é uma que você muda o diagnóstico, que você consegue achar aquele detalhe que salva o paciente. É investigação, né? Assim, às vezes não se só ir com aquilo que está tão evidente. Sim, porque não é tão fácil, não é tão barato, às vezes, né? Tem um custo, mas o ponto é saber explicar também para o cliente que não é tão simples quanto parece, eu preciso ir um pouquinho mais a fundo. E a explicação, explicar o porquê, isso faz diferença. Basicamente falar faz e falar por que você faz, a pessoa acaba agregando mais a você disso. Não, eu acho que todo mundo gosta de saber, né, por que está fazendo. Acho que isso é o mais importante. E aí na residência, você decidiu ir mais para o caminho da dermatologia? Como que foi que você resolveu ser? Durante a residência, foi alguns pontos que fizeram. Eu tinha uma cachorra na época
que ela tinha dermatite atópica e chegou a passar por 4, 5 veterinários, e lá em Jabuticabal, quando eu levei ela, quando estava morando lá, os residentes lá diagnosticaram ela para mim com dermatite atópica. E aí eu tratei ela, e naquilo só o investigativo até demoraram 3, 4 anos para fechar o diagnóstico, e lá fechou tudo. Aí eu foquei na parte da dermatologia, é porque eu gostei da dermato e que eu sigo até hoje. E aí durante o tratamento também foi suspeito dela ter o hipotiroidismo. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, e aí comecei para a parte de endócrino. E aí durante a residência a gente tinha essas facilidades lá, eu atendia com mais 3 residentes, e o que a gente fazia, dependendo do caso, a gente se encaminhava para a pessoa aprender mais o que ela gostava. Então eu foquei muito mais em dermatologia e endocrinologia. E na época a minha bolsa era paga por uma empresa de nutrição animal. E aí eu precisava aprender mais sobre nutrição e gastro. Então eu também fui para a parte de gastro, não era o meu foco principal, mas eu gostava muito. Tanto que meu trabalho de conclusão de residência foi com gastroenterologia. Então hoje meus focos são dermatologia e endócrino, são os que eu mais gosto, mas eu atendo também gastroenterologia, que é meu prazer à parte. E com ênfase mais na parte de dermato, que é a sua maior rotina, o que você sente que é a sua maior dificuldade hoje? Como que você atende? Você atende nas clínicas, você atende em domicílio? As pessoas que te procuram, como que funciona? Hoje minha rotina está sendo mais domicílio e clínica. Eu atendo bastante em domicílio, atendo como clínico geral, mas muitos me chamam para dermatologia especificamente. E eu atendo também numa clínica 2 dias na semana fixo como dermatologista e gastroenterologista. E a dificuldade que eu vejo principalmente em dermato, às vezes é as pessoas demorarem, às vezes, levar os animais. Para mim, às vezes, é até bom, porque o animal já chegou para ela fazer crítica, e é no crítico que eu consigo identificar realmente o que ele tem. Mas muitas vezes os pacientes eles já vêm com vários tratamentos de antibiótico, corticoide, banhos e tudo mais, e às vezes isso dificulta para a gente chegar no tratamento certo, porque a gente já pode estar tendo resistência no outro. E outro ponto que prejudica, assim, não no diagnóstico, mas o tratamento em si, que dermatologia não é algo simples. Eu não consigo hoje dar uma medicação e falar, nossa, amanhã o animal está bem. É algo demorado, eu preciso que o pelo cresça de novo, eu preciso que a pele regenere de novo. Isso demora 30, 40, 60 dias, dependendo do problema. E isso eu preciso deixar sempre muito claro na primeira consulta. Eu já até pensei assim, deixar um gravador para sempre repetir a mesma conversa, porque eu preciso falar isso para o cliente. Eu não posso basicamente, passa e vai. Porque ele vai achar, não melhorou. Não vai melhorar. Então, toda a primeira consulta eu explico como é a pele, como é o pelo, como é o ciclo, como é a doença, para explicar que aquilo demora. E aí eu preciso de retorno para identificar qual que é a melhor, eu preciso do retorno para entender o que está acontecendo. Eu não posso basicamente pegar aquela receita de bolo e falar, isso vai funcionar. Às vezes não funciona, principalmente para aquele animal que já passou em vários colegas. Então eu preciso deixar isso sempre claro, porque acho que é o que mais os clientes acabam se afastando do tratamento, achar que deveria já ter resolvido e não resolve. E ainda mais por ter passado por outros veterinários. Então eu deixo sempre muito claro isso no começo, como é que é para eu não perder o cliente e o cliente também entender que é demorado para o animal dele. E na sua rotina, qual que é a doença que você mais tem contato? Assim? Hoje, de quebra, assim, muito é a dermatite atópica. Né? A dermatite atópica é uma doença genética, que os animais pegaram, claro, dos pais, onde que ela tem uma resposta inflamatória muito aumentada da pele, enquanto aquela coceirinha pra gente é boba, para um animal com dermatite atópica é muito exagerada, e a regeneração da pele é diferente, a proteção da pele é diferente, tem vários fatores ali envolvidos com desidratação, infecções e tudo mais. Então, essa doença, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, é a doença que eu atendo 80% dos meus pacientes é dermatite atópica hoje. E você acha que tem muito diagnóstico que não é atopia, mas é como... Demais. Que os clínicos falam que é atopia? Demais, demais. É porque a gente acaba caindo muito, a pele em si, é só a gente pensar no ser humano em si, na sua pele. Por que você não está toda hora com infecção de pele? Por que você não está toda hora com a pele coçando? Porque a nossa pele é íntegra. Né? Fungos e bactérias estão no ambiente. Eu ralo a mão na parede e inflamo um pouquinho, mas daqui umas horas já está bem. Num humano que tem dermatite atópica ou num animal que tem dermatite atópica, a resposta é muito diferente.
Então, às vezes a gente fica muito de falar que é sem identificar a causa base mesmo, e às vezes só trata a causa secundária, que são as infecções. Mas uma coisa clássica, pelo menos assim, muito bem batida na veterinária é toda infecção, toda inflamação é secundária. Se ela é secundária, eu preciso achar a causa base. E a causa base muitas vezes pode ser as alergias em si. Mas eu pego muito mais paciente que foi tratado para infecção e não a alergia do que os animais que só foram tratados as alergias de forma inadequada. Mas claro, também já peguei muitos dermatite atópica que chega para mim e fala, não é dermatite atópica, mas para explicar para a pessoa, voltar do zero, começar o tratamento, aí é muita conversa também. Não é basicamente muda e tá tudo bem, eu tenho que conversar bastante. E normalmente quando você pega esses pacientes que você acha que não olhando, né, e você fala, olha, não é dermatite atópica, você precisa acabar fazendo os exames. Em todos os pacientes, normalmente você faz todos os exames, aquele painel de raspado de pele, citologia de pele, chega às vezes, em casos mais extremos, que parte para uma biópsia, né? Mas assim, no geral, a gente usa mais esses de raspado, cultura, como que funciona? Eu tenho assim, eu uso muito o que eu dou em aula, hoje é um pouquinho diferente, mas é o que eu aprendi. Você precisa para tudo, independente da doença que você quiser, você precisa ter uma regra de sequência. Eu vou começar com isso para fazer aquilo. Não dá para você chutar em qualquer caminho porque você vai cair em erro, ou você vai deixar passar uma coisa até boa passar. Então, sempre tem os exames iniciais de pele, que são raspado cutâneo, tricograma, que é a avaliação do pelo, o imprint, que é a análise das células, e a lâmpada de Wood, que eu gosto bastante. Então, esse para mim são exames obrigatórios para todo animal com dermatopatia. Independe do que ele tem. A gente pode deixar alguma coisa boa passar. Hoje, pelo menos é o que eu ensino um fluxograma também para a gente seguir. É infeccioso, é sarna, e ir descartando até chegar no quadro final, que teoricamente o último seria a biópsia de pele. Claro que a experiência, minha experiência do dia a dia, ela faz eu conseguir pular pontos desse meu fluxograma, mas eu preciso ter noção se realmente eu posso. Eu não vou chutar e ver o que acontece, né? Eu preciso ter uma noção. Quantas vezes eu faço todos os exames, quantas vezes eu consigo deixar esses exames de lado para ir para frente, né? Então, a experiência me auxilia a passar um ponto na fluxograma. Agora, se você não tem a experiência ou está começando, que seja, segue uma sequência. Ou seja, faça sempre os mesmos exames, né? Raspado, imprint, tricograma, lâmpada de Wood. O problema é que tudo custa, tudo tem custo, né? Então, às vezes a gente precisa ver laboratórios, quanto que custa, os materiais que a gente pode enviar, qual que é e tudo mais. Hoje, muitos dermatologistas, e como eu também, eu tenho um microscópio. Eu comprei para mim porque eu gosto de prazer. Eu não uso tanto ele, mas eu gosto porque eu queria ter um para mim. Então, a avaliação da pele não é tão difícil quando você, claro, estuda. Tá? Então, eu consigo fazer dermatologia, coletar os meus materiais e analisar os materiais que eu coletei. E aí, isso me facilita muito, porque eu preciso depender do laboratório e tal, e eu faço meus próprios custos nisso daí. Agora, no clínico geral, precisa ter uma ideia e conversar. A gente até... conversando com colegas uma vez, a gente falou disso e também da facilidade que é quando você coleta, você confia na sua coleta, né? Porque dá muito erro de coleta também, de não coletar na parte certa ou da maneira certa, principalmente raspado cutâneo. Sim, a pele tem muito, quando você encaminha, vá para tal laboratório para fazer tal coleta. Você precisa acreditar que o laboratório saiba fazer as coletas nos lugares que você também acredita. Escrever, às vezes, faça coleta de tal lugar, tal região da pele, não dá, né? A corpo é grande, não é impossível, mas é mais difícil. Então você tem que acreditar que no laboratório faça igual. Agora, se você duvida, fez errado e tudo mais, isso eu vejo que é um grande problema, porque é ruim você basicamente chegar para o cliente e falar que eles coletaram errado, não dá para fazer. Eu encaminhei para o laboratório, eu pedi para fazer lá e agora eu falo, você gastou e não posso falar. Então, ou você coleta, ou você tem um laboratório de confiança, ou seja, vai lá no laboratório, conversa com eles, quem faz a coleta, fala como você gosta que seja feito, para diminuir erros, que erros nas coletas é normal acontecer, infelizmente, mas para você também não chegar para o cliente e falar, você gastou R$200 e eu não posso usar nada, e fui eu que encaminhei. Não, você não pode fazer isso. E você utiliza dermatoscopia ou você ainda não... Ainda não fui muito isso, eu estou estudando, estou vendo principalmente na medicina humana, estou vendo palestras sobre isso. Eu acho muito válido, mas a gente entra sempre nesse mesmo ponto de custos, né? Quem que vai, os equipamentos que eu preciso e quem vai pagar por esses equipamentos.
Pensando nas regiões grandes cidades, como São Paulo, eu tenho pessoas que não conseguem, como pessoas que pagam sem problema. Então, depende muito do seu local de trabalho e das pessoas que você atende também. O que eu sempre falo, eu aprendi a atender numa época, que já faz 12 anos, mais ou menos, eu aprendi numa época que os exames laboratoriais eram caros, não existiam muitos laboratórios na época, como hoje tem. Como outros exames, eles são bem... não existiam na época alguns exames mais específicos como hoje tem, como também custos. Então eu dependia muito, muito mesmo do meu conhecimento, do meu exame físico e da conversa com o cliente, da anamnese. Então hoje ainda eu dou muito valor para isso, para chegar no diagnóstico e focar qual exame que eu vou fazer, não fazer aleatório, porque o aleatório pode te dar respostas como te confundir. Agora, se você focar na sua pesquisa, você vai ter muito mais certeza do que você espera do seu exame. Justamente assim, pensando na veterinária, gente, eu sempre gosto de falar de custos aqui porque a gente tem essa realidade, né? Os cachorros atópicos não são só os cachorros de raça, tem muitos animais que não têm raça definida que também tem atopia, e às vezes alguns animais que são de raças e que as pessoas mais carentes não sabem que eles possam ter esse tipo de alergia e tudo, demora para o diagnóstico e não tem condições de continuar com o tratamento. Porque a gente sabe que o tratamento dermatológico, principalmente em cachorros atópicos, é muito caro. Não tem como falar que é um custo barato porque ele é constante, né? E são banhos. E na sua rotina, assim, o que você utiliza como alternativa? O que você gosta de fazer quando os tutores te põem esse ponto, né? Eu preciso conversar sempre muito bem com isso, eu preciso sempre mostrar o que existe, né? Eu não posso basicamente chutar, vou, não vou, ele pode, ele não pode, não. Eu sempre jogo na mesa assim, é isso que eu preciso fazer para chegar no diagnóstico corretamente. E aí na conversa a gente tenta ver o que eu posso e o que eu não posso por caminho que eu chegar. E como eu tinha dito, a maioria dos meus pacientes, eles já passaram por outros veterinários, ou seja, eu não sou o primeiro local que ele está gastando. Tem muitos, isso sem brincadeira, tem muitos clientes que já gastaram de R$1.000 a R$5.000 até chegar comigo, em diagnósticos, tratamentos e tudo mais. Então não dá basicamente, agora gasta de novo. Não posso fazer isso, né? E muitas vezes eles vêm me procurar porque eles não conseguem mais gastar. Então assim, eu jogo os exames que tem para dermatite atópica, o que a gente fala que é um diagnóstico de exclusão, ou seja, eu não consigo fazer um exame e fechar o diagnóstico. Eu preciso uns caminhos, eu preciso descartar doenças infecciosas concomitantes, secundárias, tratar para hipersensibilidade alimentar, que é já um custo caro por causa da dieta diferenciada, né? São uma das rações mais caras de mercados que a gente tem, muito bom para diagnóstico, maravilhosas, mas é um custo. Depois que eu descartei, dentro de 1-2 meses, a alergia alimentar, ali eu posso fechar a dermatite atópica. Né? Ou aí eu preciso entrar nos tratamentos. Tem um teste só para falar, tem teste sim para dermatite atópica, não para fechar o diagnóstico, mas para auxiliar ao que o paciente é alérgico. Onde a gente tem um sorológico, que não é bom, e a gente tem um intradérmico, que é o melhor que a gente tem, só que ainda é um tanto restrito financeiramente de pessoas que trabalham ainda para o nosso meio, né, para a nossa realidade por enquanto. Então, são caros esses exames. Mas beleza, tratei, diagnostiquei e tudo mais. Aí eu preciso pensar no tratamento. Como eu tinha falado antes, a dermatite atópica ela tem um foco de desidratação, tem um foco de infecções, tem um foco de tratamentos para o resto da vida, para a inflamação em si. Então eu preciso pensar nisso tudo ao mesmo tempo. E o ponto, muitas vezes, legal disso da clínica é que eu não preciso usar tudo ao mesmo tempo. Eu vou utilizar aquilo que o animal precisa. Ele está com a pele mais desidratada, um shampoo mais hidratante. Está com uma infecção, um shampoo antisséptico ou às vezes antibiótico oral. A parte inflamatória, tem medicações para anti-inflamatória a curto prazo, a longo prazo, com efeitos colaterais, sem efeitos colaterais. E aí eu preciso conversar nisso naquele paciente, pontualmente, para eu depois pensar a longo prazo também quanto a pessoa vai gastar. Eu atendo hoje pessoas que não têm problema de comprar algumas medicações, mas tem pessoas que falam, não tenho condições de comprar certas medicações. E eu preciso falar, então vamos tentar trabalhar no banho, vamos tentar trabalhar com outras medicações, que não vão ter respostas tão efetivas, mas vão dar um resultado bom, pelo menos. E você acaba utilizando bastante medicação humana ou você prefere o de uso veterinário mesmo? De certa forma, não existe muita diferença entre eles. O que a gente vai cair mesmo são em custos, né? A medicação humana é um preço X, a veterinária às vezes é 2, 3x daquela, e às vezes são iguais.
A veterinária ela tem uma palatabilidade ou às vezes uma absorção maior no animal. A humana às vezes não tem tanta absorção, o veterinário é sucado, o humano não é. Isso a gente precisa conversar muitas vezes com o cliente, né, da possibilidade que ele tem, como também aquela medicação que a gente acha mais efetiva ou não na nossa rotina. Né? Não tem nem como a gente falar é ou não é. Todas as medicações que estão no mercado, existe um estudo para isso, para elas estarem ali, elas não são julgadas aleatoriamente. Mas a gente às vezes tem alguma preferência por alguma laboratório, alguma dosagem, alguns animais passam melhor do que outros, então isso a gente agrega na nossa rotina mesmo. Cada um tem o seu, mas eu não tenho uma preferência em si, assim, tem que ser humano, veterinário. Não, é aquilo que o animal e a pessoa puder aceitar. E assim, né, bem polêmico, todo mundo fala, o uso do corticoide, que tem muitos veterinários que possuem medo de utilizar o corticoide. Como que é na sua rotina? Isso eu sou muito questionado, tanto por clientes como pelos alunos, de eu não uso, falar que não pode usar e não sei o quê. E o que eu sempre falo para todo mundo é conhecer como funciona para saber como utiliza. Claro, os corticoides, né, principalmente a prednisona, que é mais utilizada, ela tem efeitos colaterais no corpo todo, sim, tem. O ponto é qual dose vai ser efetiva para o meu paciente e quanto tempo eu vou precisar usar daquela medicação para ser efetivo. Então, se você conhecer seu paciente, conhecer a medicação e como ela funciona, não tem por que ter medo. Né? A mesmo efeitos colaterais que um corticoide dá, um antibiótico dá, um antihistamínico dá e por aí vai. Né? Se você souber usar errado, todos são prejudiciais. O ponto é saber como ela funciona no momento certo, na dose certa e tudo certo. Eu uso bastante. Tá? Hoje meus pacientes eles chegam com a pele tão inflamada que eu preciso utilizar ele. É a única alternativa que a gente tem? Não, para o mercado não tem. A gente tem outro, o placetinib, né, que pelos estudos eu posso utilizar semelhante ao corticoide, só que os custos, claro que mudam, o tempo para melhorar clínica também muda, que o cliente vê com corticoide e outra medicação. E isso eu preciso conversar sempre com o cliente sobre isso, porque eu não posso basicamente falar para ele gasta 100, 200 reais numa semana e vamos ver o que acontece, sendo que com uma outra por 15 reais eu consigo uma resposta mais rápida. Claro, preciso conhecer meu paciente, ele tem doenças concomitantes ou não, ele passa mais, pior com tal medicamento ou não, então eu preciso conversar para adaptar aquele paciente. Mas o que eu falo, conheça como funciona para você saber como usa, não é aleatório, jogue e vamos ver o que acontece. Mas não tem medo, né? Não precisa desse medo. Assim. Quanto mais você conhece, menos medo você tem. Né? Claro, tendo por pessoas com experiência muda, né? Quem me acompanha, alunos e pessoas que já veem minha rotina, eu ensinei eles que corticoide, as doses mudam e hoje eu vejo eles utilizando de forma semelhante, eu com forma bem controlada, né? Basicamente joga e daqui 2 meses volta, não, temos um controle ali para ser utilizado. Uma das coisas que eu escutava bastante por exemplo, o paciente às vezes, o tutor, né? Ele via que a melhor, porque a melhor é muito rápida, e aí então toda vez que isso acontece, ele opta por usar o corticoide e passa a não passar mais com você e já utilizar. Esse é um grande problema. Eu já recebo também clientes que falam, ele já recebeu o corticoide não sei quantas vezes. Eu mesmo dou de vez em quando. Esse já é um grande problema. Eu sei a dose e o tempo que eu estou passando. A pessoa em casa, às vezes, não sabe. Pode jogar uma dose mais alta. O animal dele pode estar desenvolvendo uma doença renal que só vai vir a prejudicar com dose errônea. Muitos pacientes, o cliente estava sozinho dando corticoide para tentar parar a coceira e não parava. Aí eu fui ver, na verdade, ele estava com infecção de pele muito grave a ponto de não conseguir parar a inflamação. Então a gente precisa pensar nos dois ao mesmo tempo. Então, isso eu tento também deixar sempre claro na explicação para o cliente quando eu passo sobre o corticoide. Não passe aleatoriamente, sempre vem atrás de mim, vamos conversar, porque eu sei o momento certo, se é necessário. Né? Hoje muitos clientes vêm assim para mim, eu não quero corticoide mata. Eu sento, converso, explico e aí eu falo, eu tenho outras opções. Tenho. Qual que você prefere neste momento? A longo prazo, provavelmente vai para a questão com menos efeitos colaterais. Mas neste momento eu posso ter um efeito mais rápido ou não, dependendo do que você quer. E a parte de doenças infecciosas, assim, você não de pele, no sentido de sarnas, fungo? Hoje em dia eu não pego tanto sarna. Eu acredito que, porque hoje os animais são muito bem cuidados, a ponto da sarna não ser uma infecção, uma doença tão clássica, né? Resumindo, a sarna, a gente acredita que basicamente de 30% a 50% dos pacientes, todos os cães tenham, mas eles nunca vão vir durante a vida apresentar essa sarna, só vive na pele deles.
Então, nesse ponto, a gente pensa, se ela está ali, talvez é secundário o problema. Se é secundário, eu preciso achar o primário. Então, já peguei muitos pacientes com sarna e dermatite atópica, que o problema era atópico, mas só com a sarna em si, hoje eu não pego, porque acredito que é pelos cuidados que as pessoas têm muito mais com os animais de alimentação, de banhos e cuidados de higiene normais, então isso não é tão normal hoje no dia inteiro, no dia todo. E gatos, você vê o que na sua rotina? Gatos, a maioria deles também é alergia hoje, a maioria, assim, claro que tem alguns machucados, de brigas ou tudo mais, mas hoje os gatos é principalmente a alergia, né, que é praticamente uma regra. Você viu um gato com alteração em face ou pescoço, ou os dois, é alergia. O ponto é qual alergia que ele tem. A pulga, carrapato, alimentar, atópica, não é bem atópica, mas semelhante à atopia, qual alergia. Então gatos eu pego isso. Hoje, antes quando eu morava no interior, eu pegava muito mais gatos com até sarnas, pulgas e fungos. Hoje praticamente aqui na rotina de São Paulo, como eu disse, os gatos muito domiciliados e muito bem cuidados. Praticamente se tiver só alergia mesmo que eles têm. Você quase não pega aqui então esporotricose? Eu já peguei no interior algumas vezes, até conto a história do meu gato que eu adotei ele em Poços de Caldas e trouxe para São Paulo e aí comecei a ver umas feridas e um nódulo aparecendo na face dele. E aí eu falei, vamos lá procurar. E era esporotricose. Tratei, tá ótimo, tá muito bem hoje. Mas eu percebi bem no começo e eu peguei ele de Poços. Mas uma coisa para a gente pensar muito assim de esporo, claro que é uma doença grave, endêmica algumas vezes, mas o fungo em si, ele está no ambiente, ele está na terra, e eu preciso ter uma ferida para ele querer proliferar de certa forma. Então, às vezes a gente precisa pensar bem se na verdade é realmente a esporo ali o principal que está causando o problema e dependendo da vida do animal. Hoje, como eles são domiciliados, o contato aleatório com o fungo é muito difícil. Sim. E também, por exemplo, quando você pega alguns gatos com carcinoma, alguma coisa assim, como que você faz? Esse é bem difícil, né? Essa é outra parte que, assim, no meu mestrado eu acabei trabalhando com dermato-oncologia, né? Eu trabalhei com carcinoma espinocelular, que são aqueles tumores de pele resultantes do sol, né? Basicamente. O meu mestrado foi com cães, mas acontece hoje muito mais em gatos, de pele clara, pelos claros e tudo mais. E isso eu tenho visto muito até para os animais domiciliados hoje. E é bem delicado, né? Porque o que eu tenho mais atendido são animais que estavam sendo tratados para esporotricose, para alergia e para infecções. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo e vi que era um carcinoma, era um tumor. E às vezes está cheio de pomada. Pomada, lesão e já invadiu o rosto, ou seja, era uma bolinha bobinha que podia ser tratada às vezes por uma cirurgia, hoje já pegou o rosto. Então hoje a gente avançou bastante em tratamentos bons para quase chegar a curativos nesses gatos, que seria a eletroquimioterapia. Só que a gente entra na parte de custos, por mais que ela seja maravilhosa, os custos dela não são poucos, né? É bem caro cada sessão, mas a gente pode falar até curativo. O ponto, como eu disse, é a gente chegar no diagnóstico. Aí é aquela coisa, faz os exames, né? O pessoal esquece às vezes de fazer uma biópsia de pele. Com a biópsia de pele eu já teria confirmado a doença. Às vezes uma citologia, que é um imprint, né, de eu colar lâmina ali, às vezes eu já poderia ter uma suspeita se é fungo ou uma doença diferente. Então não demora, principalmente em gatos brancos, não demora. Vamos ver o que acontece, nesse caso não. Problemas de pele em gato e lesões, seja em cães, seja em gatos, não tem aquele lugar, vamos tratar para ver o que acontece, não existe. Viu uma lesão, você está com alguma dúvida, não tem certeza, vai nos exames. Os exames já te ajudam a esperar, em vez de um mês para ver o que acontece com o antibiótico, semana seguinte o animal já está com tratamento específico. E também você não vai melhorando, né? Por exemplo, você fez, às vezes eu vejo muito assim também que não tem sinal de infecção, né? E aí as pessoas tratam como infecção. Só por ter uma úlcera, uma lesão mais aberta, já se considera como uma infecção. E não, às vezes é uma inflamação mais agressiva ou é um tumor mesmo. Sim. Então, como eu disse, não espera para ver o que acontece, porque muitas vezes com tratamento inicial bobo, às vezes até um corticoide, que nesse caso não é aconselhável, tem uma melhora visual pouca, mas depois vai ter uma piora. E aí que precisa se ligar de novo. Por que piorou e por que melhorou? Se você se ligar, não só o VET, mas o cliente fala, melhorou e piorou e não está batendo, vamos aprofundar um pouquinho nesse diagnóstico. Bom, Reinaldo, o papo foi muito bom, mas assim, finalizando, deixa o seu recado aí para os alunos, no sentido de para eles se apaixonarem pela dermatologia assim como você se apaixonou.
A gente sempre pede isso, as orientações dele, o que você acha, assim, do porquê que as pessoas poderiam e devem escolher a dermatologia. Eu adoro assessorar, adoro ajudar, adoro conversar caso clínico. Eu amo. Né? É claro, sempre com base de um veterinário junto para eu saber o que avaliou, né? Não é chutando um diagnóstico à distância. A gente ainda brinca, mas é verdade, eu não posso fazer um diagnóstico sem mexer no animal. Mas a dermatologia, hoje de ser um dos principais problemas do dia a dia, né? Hoje é a maior rotina por causa, como eu disse, domiciliado, banhos errados, nutrições erradas, animais em contato com daycare e tudo mais, que eles acabam se machucando e tudo mais. Então, a dermatologia hoje focou um pouquinho mais em doenças genéticas, né, que eu vejo hoje, mas ela é muito prazerosa no ponto de investiga. Tem um fluxograma na sua cabeça, tem uma sequência na sua cabeça que ela é simples. Parece que aí você bate aquele olho naquela coisa toda estranha. Vai na sequência que você vai ver que é simples e tirando, é simples você melhorar o animal. E eu brinco, 50% dos meus pacientes só precisam tomar o banho certo, não precisa fazer um diagnóstico bizarro, não. É só tomar banho, acertar o tratamento com shampoo, que tudo fica maravilhoso. A pele tem seu, tem seu lado bonito, né? Gente, eu detesto dermatologia. Mas brincadeira. Mas assim, é que na rotina hoje eu acabei aprendendo bastante, né? E a gente acaba se aprofundando, porque era uma rotina que eu tinha intenso. Hoje os cachorros têm muita alergia, então a gente precisa, para cuidar deles, entender isso, porque é um bem-estar. Assim como, então não interpretem qualquer coceirinho como normal, porque a gente escuta muito isso, né? Que o cachorro se coça é normal. Então a gente precisa cuidar deles, porque imagina você se coçando o dia inteiro, ou você com uma infecção de pele, se coloca no lugar dele e não acha que isso é normal, então precisa de um tratamento. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado por ter acompanhado toda a entrevista. Mas não se esqueçam de seguir a gente no nosso canal. Lembra de apertar o sininho aqui para sempre que chegar novidade vocês receberem. E também acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, que tem sempre novidades. Tá bom? Beijo a todos!